Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Costa, em Personagem da Bíblia, e dando continuidade ao nosso personagem Paulo, estamos no capítulo. E chegando a Damasco, Saulo saberia que havia sido escolhido para levar o nome do Senhor entre os gentios. Atos, capítulo 9, versículo 15. Esse acontecimento foi tão importante e revolucionário que 3 relatos detalhados são fornecidos no livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19, Atos capítulo 22, do versículo 1 ao 21, e Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 23. Há 2 elementos nessa história que ficam muito claros. Primeiro, Paulo estava convencido de que tinha visto o Senhor ressurreto. O segundo, sua vida foi radicalmente mudada daquele dia em diante. A base da afirmação do seu apostolado reside naquela experiência. Ele insistiu nisso algumas vezes. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 ao 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17, Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 8. Visto que ele não era um dos 12 discípulos, esse chamado visível do Senhor no caminho de Damasco lhe era insubstituível. A partir daquele momento, Paulo não desperdiçou tempo na sua vida como cristão. Imediatamente, ele começou a proclamar a sua nova fé em Jesus, com o mesmo vigor que antes usara para defender a lei. A mudança foi evidenciada pela mensagem que Paulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco. Sua mensagem era: Jesus é Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 20. Agora sua fé era provar que aquele era o Cristo. Atos capítulo 9, versículo 22. Após a experiência de conversão, a vida de Paulo pôde ser dividida em 4 períodos gerais. O primeiro, os anos relativamente silenciosos. O segundo, o trabalho em Antioquia. O terceiro, as viagens missionárias. E o quarto, as prisões. Os anos silenciosos de Paulo. Nós só conseguiremos perceber a dimensão desses anos por causa da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 5. Nesse texto, Paulo diz: se passaram 14 anos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Desde a sua conversão, no ano 35 depois de Cristo, até um retorno dele a Jerusalém, que ocorreu junto com Tito, provavelmente para o Concílio de Jerusalém, no ano 49 depois de Cristo. Antes desse concílio, Paulo já havia realizado a primeira viagem missionária. Acredita-se que durou de 2 a 3 anos, possivelmente, do ano 46 ao ano 48 depois de Cristo. E antes da primeira viagem missionária, Paulo havia ajudado Barnabé no cuidado da igreja em Antioquia por 1 ano. Então, aparentemente, esses anos silenciosos da vida de Paulo foram aproximadamente 10 a 14 anos entre a conversão e o concílio de Jerusalém, menos 2 ou 3 anos da primeira viagem missionária e menos 1 ano em Antioquia. Nesse período, também aconteceu o que Paulo registrou em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32 ao 33. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas dos damascenos, para me prenderem. Mas, por uma janela na muralha, desceram-me num grande cesto
e assim escapei das suas mãos. Esse ocorrido aconteceu durante o segundo período de Paulo, que esteve em Damasco. Gálatas, capítulo 1, versículo 17. O esboço desse período pode ser dado assim: pregação em Damasco. Rapidamente, Atos capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Viagem para a Arábia. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Retorno a Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Fuga para Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33. Atos capítulo 9, versículo 23 ao 26. Encontro com Pedro e Tiago em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. Retorno à Síria e Cilícia. Gálatas capítulo 1, versículo 21 ao 24 e Atos capítulo 9, versículo 30. E esse período termina com um convite de Barnabé para ajudar na igreja em Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 20 ao 26. No entanto, a insuficiência de informações deixou muitas perguntas sem respostas para a reconstrução da vida de Paulo nesse período. Onde era a Arábia? E o que ele fazia por lá? Por que ele se retirou por tanto tempo antes de começar seu ministério público? E além disso, por que ele estava continuamente fugindo? Uma coisa sabemos: os anos silenciosos não foram anos de repouso ou inativos. As indicações sugerem que nesse período Paulo esteve pregando e ensinando, e ainda que sem nenhuma evidência pública. O trabalho de Paulo em Antioquia. Enquanto Paulo estava em Tarso, o evangelho havia se difundido em Jerusalém e Antioquia, na Síria. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 21. Barnabé foi enviado para ver o que estava acontecendo ali e foi usado por Deus como um instrumento para aumentar o número de convertidos. Mas quando o trabalho ficou grande demais, ele partiu para Tarso para buscar Saulo. Atos capítulo 11, versículo 25. Os dois juntos trabalharam em Antioquia por um ano inteiro. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Até então, os cristãos eram chamados de membros do caminho. Este foi o ponto crucial na vida de Paulo, porque pode ter sido ali que a sua visão de levar o evangelho aos gentios se consolidou. Foi enquanto ele estava ativo em Antioquia que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. A partir desse momento que tiveram início as viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias de Paulo. Abrangendo em um período de aproximadamente 10 anos, o trabalho missionário de Paulo aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Na época, era considerada abrangendo uma província. Em cada uma delas, ele concentrou nas cidades-chave, que eram os maiores centros populacionais. Uma vez alcançadas essas cidades principais, através delas eram alcançadas as áreas rurais, normalmente usando convertidos de cada um desses lugares. Colossenses capítulo 1, versículo 7 ao 8, capítulo 4, versículo 2. Os métodos de Paulo de estabelecer e plantar igrejas podem ser em um resumo em Atos capítulo 14, versículo 21 ao 23. Primeiro,
pregando o Evangelho através da evangelização. Segundo, fortalecendo e encorajando os crentes, consolidação e edificação. E terceiro, escolhendo presbíteros em cada igreja, organização. Assumiu-se a mesma abordagem nas cidades de Filipos, Atos capítulo 16, verso 40, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Corinto, Atos capítulo 18, versículo 4 ao 11, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15 e 16, e Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 8 ao 10. Nesse período, talvez por volta do início do ano 45 d.C., Barnabé e Paulo levaram ajuda aos crentes de Jerusalém. Naquele período houve uma grande fome na Judéia e voltaram com o primo de Barnabé, João Marcos, para Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13, versículo 2 e Atos capítulo 14, versículo 28. Essa viagem durou de 2 a 3 anos, possivelmente do ano 46 a 48 d.C. Essa foi uma missão para os gentios, Atos capítulo 14, versículo 27. Foram nessa viagem Saulo e Barnabé e seu sobrinho João Marcos, como cada um dos períodos de viagem de Paulo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que assumiu o papel do centro do cristianismo para os gentios. Partindo do porto de Seleucia, Paulo e seus companheiros desembarcaram em Chipre, em seu extremo leste de Salúmia. Cruzaram toda a extensão da ilha, pregando primeiro nas sinagogas dos judeus. De fato, este era o seu ponto de contato com os gentios, alguns dos quais eram adeptos do judaísmo. O primeiro encontro com funcionários romanos também ocorreu em Pafos, a cidade capital daquela região e residência do procônsul Sérgio Paulo. Ali também eles encontraram a primeira grande perseguição a um judeu chamado Bar Jesus, que alegava ser profeta e mago e que se tornou conselheiro espiritual do procônsul Sérgio Paulo. Bar Jesus tentou impedir o procônsul de escutar a mensagem cristã. Paulo fez com que o mago ficasse cego e Sérgio Paulo acreditou em Cristo, maravilhado com a doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 12. Saindo para o mar, o grupo foi então para Perge, na Panfilha. Nessa cidade, João Marcos os abandonou, voltando para Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 13. O momento parecia inesperado para essa atitude. O que pode ter acontecido? Ele havia se ofendido ou apenas estava com saudade de casa? Não sabemos o certo. É que este período marcou o momento em que Paulo se tornou o líder da expedição missionária. Até então se falava sobre Barnabé e Paulo, e a partir desse momento se fala Paulo e seus companheiros. Atos capítulo 13, versículo 7 ao 13. Coincidentemente, a partir desse momento, Saulo começou a ser chamado por seu nome romano, Paulo. Ele provavelmente achou que usar seu nome romano seria mais adequado para se movimentar entre os gentios no mundo romano. Era como se um americano que se chamasse John preferisse morar no Brasil e ser chamado por João, para facilitar a sua interação na nova cidade. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos a primeira parte do capítulo 2 sobre o personagem Paulo. Espero que nos encontremos na próxima vez. Shalom, shalom. Até a próxima em Personagens da Bíblia de A a Z. Graça e paz a todos.